está nesse processo, né, há 7 anos, e quando a gente entra em contato com as constelações, algo mexe com a gente, algo mexe com a nossa alma, e vocês vão percebendo que tudo que a gente for falar aqui, né, não é, ele se mantém movimentando depois, quando todas as câmeras são desligadas, né, esse movimento, ele continua, sabe? Então, é isso. E a gente gostaria de falar sobre essa ajuda, né? Essa ajuda disfuncional. Quando a gente percebe, como que a gente percebe que está disfuncional? Quando está pesado. Porque a gente parte do princípio que todas as relações, elas precisam e elas tendem a ser leves. Se está pesado, a minha relação com os meus pais, com os meus filhos, com o meu marido, namorado, enfim, com o meu parceiro, com os meus colegas de trabalho, é porque há algo errado aí. E pode ser que a gente esteja, todos aqui, né, se doando 200%, eu escutei isso hoje, viu, Vivi, no atendimento. Ah, eu me dou 200%. Isso não existe, né? Dentro da sistêmica, dentro do conceito, não existe. Por quê? Porque é além daquilo que eu posso doar, né? Então, aí você já percebe que tudo que eu faço, há um desdobramento de cansaço, muitas vezes. E os sintomas, muitas vezes são físicos. Aquela dor nas costas, aquela sensação de cansaço, aquela impressão de que, eu sou invisível ao outro. O outro não percebe que eu tenho as minhas dores, tenho as minhas questões, e ele não quer nem saber, né? Isso é um sintoma de que você está entregando demais, doando demais, né? Esse sentimento de invisível. Muitas vezes é porque nós estamos fora do nosso lugar. E o que é o fora do nosso lugar? Nossa posição, né? Constelação tem esse nome por ser o posicionamento, está ligado ao posicionamento. Então, se a gente sai da função diante dos pais como filhos, a gente já para de ajudar como filhos e passa a ajudar como pai ou mãe dos nossos pais, a gente perdeu o nosso lugar. E aí mexe também. Começa a ficar pesado. Muitas vezes, com relação ao parceiro também, né? A gente, eu faço tudo o que ele quer, mas ele não faz nada que eu quero, né? Eu mimo demais. A gente tem que prestar atenção. Mimar demais, tá certo? O outro, eu estou infantilizando o outro, aí o outro reage de forma como uma criança, né? Aí eu acho ruim. Então, é a gente ter essa autorresponsabilidade, né? Saber que o outro age muitas vezes como criança, porque eu estou conduzindo essa relação como criança. Então, isso também é um sintoma que eu vejo no outro. Mas muitas vezes a gente terceiriza o boleto, sabe? Passa esse boleto para o outro. Opa, a culpa não é minha, não. A culpa é do outro, né? Isso é uma dinâmica. E tem uma outra dinâmica, que é fazer demais por sentir-se culpado. Eu vejo muito nos atendimentos, né? A gente faz um trabalho de voluntariado com os dependentes químicos, né? Onde essas mães, elas entregam demais. E por que entrega demais? Muitas vezes por uma culpa que elas carregam, né? Eu vivi isso na minha família, né? Meu irmão, minha mãe entregava demais a ele por uma culpa, que ele nasceu com algumas limitações no parto, e por conta disso, ela sempre o tratou como uma criança. Ele sempre foi um eterno bebê para minha mãe. Só que esse entregar demais, doar-se demais, ela infantilizou. Meu irmão nunca pôde adultecer, ele nunca pôde ser próspero, nunca acessou o mundo, porque a esfera dele sempre ficou na esfera da minha mãe, né? E ninguém está falando aqui que a minha mãe é culpada por isso, nem que o meu irmão, né, foi fraco. Não, a gente está falando de amor.
né? Que é o amor que nos une. O amor é aquele, não é aquele amor romântico, né? Que a gente idealiza muitas vezes. O amor é a conexão, né? Então, se há peso nisso, é porque está em desordem, porque há algum emaranhado aí, né? Seja nessa relação, seja naquilo que eu quero entregar ao outro, né? Esse excesso, por que eu preciso entregar ao outro demasiadamente? Que buraco é esse? Que eu também estou entregando um boleto para o outro pagar, que não é, o outro nunca vai conseguir pagar esse boleto, porque não é dele, né? Então, às vezes a gente entrega, doa, e espera. Aí não recebe. E aí dói tanto, mas esse exagero de doer, será que é algo consciente também? Ou será que dói exageradamente a mim, porque tem coisas e tem uma relação direta com a minha criança, que não recebeu como gostaria dos pais, né? Isso tudo são sintomas, né? Essas reações, essas emoções exageradas nas relações, né? Porque tem uma diferença entre o sentimento e a emoção, né? Se eu me emociono demais, é porque há algo ali que é um buraco meu, é algo que eu preciso tratar. Isso é um sintoma, né? Alguém falou aqui, sério? Sério, o que será que é? Alguém percebe aí algum outro sintoma? Ou então, está fazendo sentido para vocês isso que a gente está falando, né? Sobre essas condutas, e aqui a gente não está na esfera do julgamento, né? Constelação nunca há julgamento, né? A gente sempre trabalha muito isso, né, Vivi? Essa questão da postura julgadora que a gente tem, porque não existe certo ou errado, existe graus de consciência, existe condições que aquela pessoa está passando, né? Então, tudo aquilo que vocês quiserem compartilhar, né, quiserem falar, sintam-se à vontade, né? Como a Vivi falou, a gente sente que quando a gente começa a atender, a gente começa a ver o quão as vidas são parecidas, né? E a gente se sente e fala, nossa, eu fiz isso numa fase da minha vida, eu agi assim. E aí, quando você vai ver, a grande maioria fez exatamente assim, né? Então, isso é grandioso. Esse é o poder do grupo também, né? A gente vê que somos todos iguais. A minha dor é a sua dor, é a dor de todos aqui, né? Então, esses são um dos sintomas, né? E o código oculto, né, que a gente pode falar, é essa culpa, que às vezes se eu estou entregando demais, qual é a culpa que eu carrego diante dessa relação? Se é com relação ao filho, qual é a culpa que eu carrego? E o quanto o outro pode entrar no meu emocional a ponto de eu acreditar naquilo que o outro também está dizendo, né? Isso também é um sintoma, né? Você não está, se você não se define bem, você não sabe muito bem quem você é, se você não honra bem a sua história, não olha bem para a sua história, fica um buraco também. E muitas vezes é o outro que preenche, dizendo quem você é, como você poderia ser, ou como você poderia ser, enfim, né? Então, isso também é um sintoma de vazio, né? E aí eu preciso ser como o outro quer que eu seja, preciso ser como, né, as expectativas do outro. Deixo de fazer coisas porque eu posso desagradar o outro, né? Isso tudo demonstra um vazio interno, uma falta de conhecimento. Porque é muito difícil o trajeto do autoconhecimento, né? Se alguém aqui falar que, olha, estou no projeto do autoconhecimento, estou maravilhosa, estou bem, não existe. Estou plena, que não tem isso, né? É um trabalho difícil, né? Árduo, mas é recompensador. Porque tudo aquilo que é difícil, né? É aquilo que mais traz, né? Transformação, não é verdade? Os grandes momentos de transformação na vida da gente foram de aprendizado, né? Um aprendizado. E às vezes é o outro que faz a gente aprender, né? Uma relação difícil que a gente fala, opa, peraí, tem algo em mim que eu preciso mudar. Não é sobre o outro, né?
Então, essa atitude também do outro, quando eu me separei, fui 10 anos casado, quando eu me separei, eu era uma vítima, pobrezinha da minha vida, né? Isso, o outro fez o que quis de mim. Isso é uma forma de não querer olhar para as próprias questões, porque é mais fácil. Passo a bola para o outro, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então, acho que é isso, né? Esses sintomas que a gente tem a falar, né? Do carregar, né? Que a gente tem muito, né? E eu acho que uma pergunta-chave, né? Nessa primeira etapa aqui, né? Desse primeiro encontro a gente tem que se perguntar não é o porquê se doar tanto, mas o para quê. Para que a gente se doa tanto? Para quê? Tem uma diferença, né? Nesse começo de frase, né? Mexe com a gente, né? É isso. Desligar aqui. O que a Gi trouxe aí para nós, eu acho que é muito importante, né? Algumas pessoas aqui talvez já tenham uma caminhada dentro deste movimento sistêmico, outros podem estar, de repente, ouvindo isso pela primeira vez. E tudo que é sistêmico engloba o todo. Tudo faz parte. Tudo e todos. Como o nosso corpo. O nosso corpo é um sistema perfeito. Eu não posso dizer que se eu tiver um olho a menos, não vai fazer falta. Ou que se eu tiver que tirar o apêndice, não vai fazer alguma falta e não vai trazer uma consequência para o meu corpo como um todo. E cada órgão nosso tem a sua função e a sua beleza, não é? Quem aqui já não teve algo simples que foi desencadeando e afetando, de repente, outros órgãos ou outros, trazendo outros sintomas dentro do corpo? Quando nós olhamos sistemicamente, é isso que tem que vir. Tudo faz parte. Todos fazem parte. E a única maneira de olhar para isso é deixando de fazer as comparações. Isto é bom, isto é mal. Isto é certo, isto é errado. Isto pode, isto não pode. É não fazer este movimento. Que o tempo todo, se a gente for parar para pensar, desde muito pequenino nós somos condicionados a isso. Não faça isso que é feio. Faça isso que é legal. Se você fizer isso, é feio e eu não vou gostar de você. E nós vamos nos condicionando e entrando nesta caixinha. E por que quando nós olhamos sistemicamente isso não cabe? Porque hoje, aqui na sala, nós não temos 22 pessoas. Basicamente, assim, rapidamente, no mínimo 66 e muitos mais. Por quê? Porque cada um de vocês traz em si muitos. Qual é o preço que foi pago pela sua vida? Quantos lá para trás na história dos seus antepassados morreram em guerras, de fome, atravessaram navios, de navio, oceano, meses, nas mais precárias condições, para chegar num lugar que não sabiam nem o que ia acontecer. Que preço a sua vida tem? E nós trazemos isso em nós. Então, como é que hoje eu posso olhar para qualquer pessoa e dizer assim, esta pessoa é má por causa disso, disso? A gente não sabe o que ela traz no coração. A gente não sabe por que as pessoas agem daquela maneira. Mas uma coisa eu garanto, sem medo nenhum de errar, é por amor. Só que às vezes é um amor machucado, é um amor deslocado, fora da ordem.
mas é amor. E tudo isso que a Gi falou antes aqui, que todos nós, com certeza, em algum grau, em algum nível, em algum momento da vida fizemos ou fazemos, ainda é por amor. Ainda é por amor. Mas talvez a gente olhando um pouquinho mais demorado para isso, a gente vai ver que é um amor que não nos move para o mais. E que às vezes também não move o outro para o mais. Eu quero ajudar, mas eu ajudo, me canso de ajudar, e o outro não sai daquele lugar e daquela situação. Então, será que de fato eu estou ajudando? Então, existem algumas coisas que a gente pode ir olhando sem esse julgamento. E a primeira pessoa que nós temos que parar de maltratar somos nós mesmos. Somos nós mesmos. A gente até é cruel com os outros, mas quando se fala de crueldade, nós somos, assim, experts em ser cruéis conosco mesmo. Não é verdade? Nós adoramos nos pôr de castigo, nos sabotar, nos sacanear, nos pôr para baixo. Nós somos cruéis conosco. Então, a primeira pessoa, dentro de uma ordem, somos nós. Porque dentro da minha vida, do meu nascimento, da minha história, Viviane, quem é que veio assim, antes da Viviane para trás? Não tem. Claro, tem a minha mãe e meu pai, mas eu estou falando de mim enquanto pessoa única. E geralmente não é isso que nós fazemos. Numa lista de prioridade de pessoas e coisas, talvez a gente esteja bem lá no finalzinho da lista. Se é que a gente está na lista. Então, existem algumas maneiras que são posturas. Vivi, o que é uma postura? Gente, a postura não é assim, vamos ficar com a coluna ereta, arruma este ombro. Não é que nem a minha mãe falava para mim quando eu era adolescente, menina, barriga para dentro, bumbum para fora, arruma essa postura. Ela fala. Então, não é essa postura que eu digo. Postura é algo que nos move aqui dentro, quando nós fazemos algo. É o como. Como a gente vai fazer alguma coisa? O que é que eu levo dentro do meu coração quando eu faço algo? Isso muda tudo. Porque são relações. Então, veja bem. A máxima da ajuda é que o ajudado, o ajudante e a relação entre eles não seja prejudicada. Essa é uma máxima que cabe para tudo. Quantas vezes vocês já não tentaram ajudar alguém? Vocês não ganharam nada com isso. Se desgastaram, perderam tempo, às vezes perderam dinheiro e tantas coisas. O ajudado ainda às vezes ficou bravo, olhou para você e disse: "Você ajudou porque você quis? Eu não pedi nada." Tá vendo? Tá vendo só, Regina? Se você não tivesse vindo falar para mim fazer desse jeito, isso não tinha acontecido. A gente ainda, o ajudante ainda olha e fala: "Nossa, que ingratidão." E a nossa relação fica estremecida. Quando não, às vezes até se rompe. Então, a máxima da ajuda é essa: que o ajudado possa ajudar, o ajudante, né? O ajudante possa ajudar, o ajudado a receber. E a nossa relação cresça, se possível, com isso. Agora, para esta máxima acontecer, eu vou aqui pontuar algumas coisas para a gente ir pensando, e vocês, cada um dentro da sua história, com tudo que vocês trazem dentro do coração, vamos refletindo um pouquinho sobre isso. Né? Então, por exemplo, uma ajuda efetiva, uma ajuda que funciona, é quando o ajudado pede ajuda. Quantas vezes, na família, fora dela, no trabalho, em vários lugares, a gente olha uma situação, nós julgamos que aquela pessoa precisa de ajuda. Ela não pediu nada.
E a gente vai lá e faz. Aí a gente pergunta se a pessoa quer. A gente vai lá e faz. Se mete. Então, o primeiro termômetro é: eu tô achando que a Gi tá precisando de ajuda. Mas ela não pediu. O que eu posso dizer, se até não quiser falar, olha, Gi, se você precisar de alguma coisa em que eu possa ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Só dá um toque. E ó, sigo minha vida. Mas geralmente não é isso que a gente faz, né? A gente se intromete, direta a vida do outro. Claro, tem amor aí? Tem. Mas percebe que é um amor que no final da história, como diz os adolescentes, vai dar ruim? Então, é que o ajudado, ou seja, aquele que de fato precisa, que ele peça ajuda. Esses dias eu estava pensando, tá? Isso não tem nada a ver com religião, não. Não sei, as religiões ou espiritualidade não tem nada a ver. Mas isso até é bíblico, não é? Até Jesus falou assim: deixe vir a mim, né? Não só as criancinhas, mas aqueles que precisavam de ajuda. Eram eles que procuravam a ajuda. Porque se o ajudado não quiser, você pode fazer o que você quiser. Como disse a Gi, você pode se doar 200%. Não vai dar em nada. Então, é um primeiro checklist aí para nós. Segundo item é que eu e vocês, enquanto ajudantes, só podemos ajudar o outro com aquilo que nós possuímos. Eu só posso levar aquele que eu ajudo até onde eu fui. Por exemplo, eu não sei nadar, e é verdade, tá? Eu, Viviane, não sei nadar. Capaz que eu me afogue até na banheira, dependendo do jeito que eu caio. Não sei nadar. E aí a gente está lá se afogando. Eu não sei nadar, como que eu vou pular para salvá-la? Vamos morrer nós duas. Então, quer dizer, nós só podemos entregar para o outro aquilo que nós também temos em nós. E aí é, então, que todos nós estamos nesse papel de ajuda, temos que olhar para nossas dores, temos que olhar para o nosso avesso, para as nossas sombras, para que a gente possa cada vez mais se curar, se fortalecer, ressignificar as coisas, para que aí sim eu possa ter muito mais condições de oferecer algo saudável para o outro. Porque muitas vezes o que nós temos para oferecer para o outro como ajuda, como já disse a Gia aqui, são as minhas carências, o meu vazio, a minha reivindicação, a minha cobrança. Então, é importante nós olharmos, eu enquanto ajudante, como é que eu estou me preparando para poder ajudar alguém que peça a minha ajuda? O que é que eu tenho para oferecer? Eu só posso levar as pessoas até onde eu fui. Então, isto é um segundo item do nosso checklist. O terceiro item é que a gente possa ajudar o outro dentro do contexto do ajudado. Eu sou professora também, como disse para vocês. Então, por exemplo, dentro dos livros, muitas coisas perfeitas. Você lê, parece até uma receita. Quem nunca viveu isso quando, por exemplo, foi no nutricionista e ele passou, vou te passar um cardápio. E aí ele faz lá um cardápio lindo para você. Realmente, aquele cardápio é perfeito. A pergunta é, dentro da dinâmica da sua vida, aquele cardápio te ajuda? Né? Eu, enquanto professora, vou atender, de repente, uma mãe e falar, olha, para ajudar o seu filho, você precisa deixar que ele durma pelo menos 10 horas por noite, trazer um ambiente assim, assim. Tem uma receita ali que os livros trazem, tudo.
Às vezes, aquela mãe chega na casa, o filho já está até dormindo. A dinâmica da vida dela em nada condiz com aquilo que eu estou tentando oferecer como ajuda. Então, é importante que a gente ajude o outro quando ele pede, de acordo com aquilo que eu tenho para oferecer, dentro do contexto do ajudar. E não do meu contexto, no mundo das minhas ideias ou da minha vida. Não é? Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Mas é algo muito importante. Isso é o terceiro, então, no nosso checklist. O quarto item é o ajudante e o ajudado são iguais. Como assim iguais? São dois adultos que se encontram. Dois adultos que se encontram. O ajudante pode até ter já caminhado mais no caminho aí do autoconhecimento, lidado mais com suas sombras, e por isso possa acompanhar, né, esse processo. Mas são iguais. Quando eu vou ajudar o outro, achando que eu sei mais que ele, que eu sou melhor que ele, eu entro no papel de mãe ou de pai desta pessoa. E aí, naturalmente, vai acontecer uma transferência entre eu, né, entre mim e a pessoa. E nós vamos ficar embolados naquela confusão. Ou, se eu ainda me achar melhor que a mãe daquela pessoa, porque isso acontece, viu? Então, eu posso falar assim, não, veja bem, né, eu vou ajudar aqui a Ana, mas veja o que a mãe da Ana fez com ela. Nossa, a mãe da Ana, puxa, se viu. E olha, cheia de críticas. Mas eu vou ajudar a Ana, porque eu sou melhor, entende? Até que a mãe dela. Onde eu me coloco aí? Não é nem no papel de mãe dela, é no papel de salvadora. Olha só que beleza. Agora eu vou salvá-la. A mãe dela não deu conta, ela não deu conta, mas eu sou um espetáculo. Agora vai. E é assim que, na maioria das vezes, nós nos portamos. Então, essa ajuda é entre iguais. E aí vocês podem pensar e falar, Vivi, mas e quando são os nossos filhos? Ah, nós estamos falando de uma outra relação. É uma relação de ordem. Eu cheguei antes na vida. Os pais, é como se eles tivessem uma liberação automática, assim, ó, para ajudar os filhos. A gente não vai esperar, concordam? Um filho de 2 anos falar para a gente, mãe, eu estou precisando que você me eduque, ou mãe, não, é a nossa função. Mas também vai chegar uma hora que os filhos vão ficar adultos. E aí a gente começa a dar um passinho para trás. A gente também não precisa esperá-los pedir. A gente pode dar uma orientação, dar uma sugestão, mas respeitar a escolha que eles farão, porque afinal de contas, eles ganharam a vida de nós. E eles podem fazer com ela o que eles bem entenderem. É um presente, é um milagre, né? Já pensou se eu dou um presente aqui para Gisele e falo, Gisele, você só vai poder usar esse presente em dia chuvoso, onde a temperatura não passe de 20 graus, tá bom? Então, viu que condição é essa de presente? Presente é presente. Então, quando nós estamos numa relação de ordem, aí sim, muda-se um pouco, né? Mas mesmo assim, as mães não conseguem salvar os seus filhos. Por mais que amem. Gisele, mais do que ninguém, vê isso nos atendimentos lá, né, com os adictos. Tudo que aquelas mães queriam era salvar os filhos delas das drogas. Mas por mais que elas estejam envolvidas no amor extremo, elas não conseguem. Então, é preciso pensar, então, nesse nosso quarto item.
né? Numa relação com as pessoas, fora ali da nossa família, principalmente. Eu, que daí não tem ordem, né? Mas tem equilíbrio de troca entre iguais. Eu sou um adulto e o outro que pede ajuda é o adulto. E é assim que eu vou olhar para ele. Quinto item do checklist. E talvez um dos mais difíceis. Se é que os outros são fáceis. Concordar com a realidade, com o destino do ajudado. Concordar. Concordar, o que é isso? Não é aceitar. É concordar, ele é com o coração. É não querer mudar nada. É concordar com o destino daquela pessoa. E às vezes nós estamos falando de destinos muito difíceis. Muito difíceis. Destinos, às vezes, que podem ser com colegas, clientes, né? Com pessoas, dois adultos, mas às vezes também é o filho com seus pais, ou pais com seus filhos, e é um desafio. E isso só é possível envolvido em muito amor. Mas um amor dentro de um lugar seguro, um lugar de respeito, e um lugar que não tira a dignidade do outro, em nada, mas respeito. Então, este é um outro item aí do checklist. E aí a gente teria outros. Ajudar sem julgamento. A partir do momento que a gente julga, já vai ficar difícil ajudar de fato. Não, ó, eu vou ajudar, que eu vou ajudar a Roberta. Ai, viu só, Roberta? Ai, meu Deus, lá vem ela de novo. Ai, aqui, nananana. Pronto, gente. Se dentro da minha postura já existe uma lista de julgamentos, eu posso até tentar ajudar, mas isso não é dito, né? Não é falado com a boca, mas é sentido. Eu vou me esforçar para ajudar, mas dificilmente a Roberta vai, de fato, receber esta ajuda e validá-la na vida dela. Porque na alma ela sente. Vocês já devem ter vivido isso. Quantas pessoas nós encontramos na vida que a pessoa fala uma coisa para a gente e aqui dentro de nós fica uma coisa estranha assim. Tipo, né? Por quê, gente? Nós somos muito mais, né? Nós somos uma energia materializada, nós sentimos a presença dos outros, das coisas, das pessoas. Então, é o ajudar sem julgamento. Ajudar além do bem e do mal. Ah, não, eu só vou ajudar a Dani e a Daniela, porque a Daniela é boa, Gi. Daniela é uma graça. Pensa numa veterinária boa, é a Dani. Por isso que eu vou ajudar. Ela pediu ajuda, eu vou ajudar porque ela é boa. Ah, mas eu acho que ali a Isadora já não. Ela pediu ajuda, mas não, nem vou perder meu tempo com ela. Então, dentro desta postura, já não é possível ajudar mais. Nem a Dani, nem a Isadora e nem a mim mesma. Né? Então, sair desta caixinha que a sociedade, a cultura e a religião também nos coloca. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso serve, isso não serve. Isso você joga fora, isso você recolhe. Não. Não. Ajudar sem lastimar, sem sentir pena. Ai, a bendita pena. Como é difícil isso, não é? Não sei para vocês. Para mim foi um desafio. Às vezes ainda é, mas hoje muito menos. Porque às vezes a gente se depara com destinos muito difíceis.
muito difíceis. E a gente olha para aquele destino e sente pena da pessoa, sente dó. Coitada. Meu Deus. Quando essa postura nos toma, ali naquele momento já não é mais possível ajudar. E o que se vê quando se olha sistemicamente, principalmente nas constelações, a gente vê muito esse movimento, é que no fundo, a gente não está concordando com o destino do outro. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse mais fácil. Eu queria que isso não tivesse. Aqui, estou cheia de querer. E não concordo com isso. E sinto pena. Mas mais que isso, quem é que não dá conta daquele destino? Será que é a pessoa que está vivendo ele ou sou eu que não dou conta daquele destino? E aí, dessas minhas andanças, e com tantos professores que foram mentores, que foram nos ensinando, me ensinando a olhar cada vez mais de um jeito profundo e sistêmico para as coisas, e ainda estou aprendendo e quero aprender até morrer, eu aprendi uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que virou uma chave dentro de mim. Toda vez que a gente olhar para um destino muito difícil, ao invés de sentir pena, sinta admiração. Troque a pena pela admiração. Olhe para aquele destino difícil e pense assim: quanto amor há nesta vida. Eu não daria conta disso. Por isso eu te admiro demais. Isso muda tudo dentro de nós, aqui. E o outro percebe. Viu? Aqui eu e a Gia, aqui nós não somos igreja não, tá? Então vocês não precisam acreditar em nada que nós estamos falando. Vocês podem experimentar. Vai lá, vou fazer um teste para ver como é que funciona esse negócio. Porque é instantâneo. A admiração, você pode fazer isso, e eu já fiz. Até, sabe, morador de rua, pedinte no carro, quando ele chegar, ao invés de você, claro, você vai fazer isso dentro de uma lógica de bom senso, né? Ninguém vai fazer isso 4 horas da manhã, sozinha no carro, não é isso. Mas num movimento que você sinta que também está em segurança, que você, quando a pessoa chegar, olhe nos olhos dela e sinta admiração. Você vai ver a reação deste ser humano. Eu tenho, né, uma amiga que enfrentou um câncer no seio há um ano atrás, mais ou menos, que todo o trajeto aí acabou. E um dia ela chegou para mim e disse assim: Vivi, como é devastador as pessoas olharem para a gente com pena. Veja, é o outro lado da moeda. É alguém que é olhado com pena por outro. Ela falou assim: Vivi, isso acaba comigo, né? Quando ela está lá carequinha, todo aquele processo quimioterápico, que judia do físico. E ela disse que quando ela estava, às vezes, em algum lugar, e ela se deparava com o olhar das pessoas de pena. Ela falava: Vivi, é uma coisa tão ruim dentro de mim. Então, percebem que por mais que estejamos cheios de amor, o efeito disso não é bom no outro. Nós tiramos a dignidade do outro. E toda batalha e luta e conquista que ele está enfrentando é como se nós olhássemos e falássemos: isso aí não está valendo de nada. Olha que interessante. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso.
mas de fato, para mim, olhar histórias bem difíceis com admiração mudou totalmente a minha postura diante dessas histórias. Né? Então, assim, que pena, ai, coitado. Não. Tenho uma amiga também minha que, há 2 anos atrás, eu acredito, em junho, não, julho, final de julho, acho que agora vai fazer 3 anos, a Tânia, foi a que falou do microfone, nem sei se ela está aí. Ela sepultou uma filha, acho que a Laura estava com 20, 21 anos, de uma doença muito rara. E eu presenciei uma mãe, numa postura sistêmica, se curvar diante do destino de uma filha e concordar com ele, mesmo que a alma dela estivesse sangrando. E aí eu falava para ela muitas vezes, diante de um destino tão grandioso, eu só posso me curvar. Então, não dá para falar, nossa, coitada, que pena. Não sei se vocês já viveram isso. De vocês passarem por uma situação difícil, seja de saúde ou qualquer que seja, e as pessoas olharem para você com dó, com pena. Costuma não ser bom. É cheio de amor? É. Mas o efeito não é bom. Não costuma ser bom. E a última coisa que eu quero deixar para vocês, porém não menos importante, é que nós aqui, e vocês todos que estão nesse movimento de ajuda, nós ajudamos do último lugar. Do último lugar. Então, se a Célia aqui vem pedir minha ajuda, e eu vou olhar para a Célia como alguém que faz parte de um sistema e que tem uma história, eu não sou a última que estou chegando aqui para olhar para tudo isso? Eu não sou a primeira. Eu não sou a melhor e a maior aqui, ó. Eu sou a última. Eu sou a última. Então, eu vou olhar para tudo isso com o respeito devido. Porque toda a história que vocês trazem, que eu trago em nós, ela começou muito lá para trás. Então, essas coisas todas que eu fui trazendo para vocês, um checklist de coisas que a gente pode começar a olhar em nós e ajustar para poder, de fato, ser um ajudante que ajuda. Ser um ajudante, não um atrapalhante, né? Que às vezes a gente mais atrapalha que ajuda. Né? Então, eu acho que é isto que eu tinha para dizer. E eu gosto muito de uma fala sistêmica que é assim, gente, olha, isso tudo é muito simples. Não é simples? E é bom dizer que simples não quer dizer fácil. Mas são coisas simples. São pequenas mudanças aqui dentro. É uma postura. Não é aqui só, né? Não é supranasal, não é do nariz para cima. É do nariz para baixo que muda. E muda tudo. Experimentem. Depois vocês contam para nós aí, se deu certo com vocês, como deu conosco. E é bom, sabe, porque é um termômetro que funciona assim. Às vezes, né, a gente acaba fazendo alguma coisa aí que não deveria não, tá? Se movida por este amor, apaixonado e salvador. Aí você olha, daí acontece uma coisa que não é tão boa. Aí eu paro e penso, falo, deixa eu voltar uma casa e ver em qual tomate foi que eu pisei. Porque, geralmente, quando o efeito não é bom,
é porque nós infringimos muitas dessas coisas, né? Não tem como ser diferente. Então, agora, gente, queria que vocês participassem, né? Levantem as mãozinhas aí, ó, bem na, quem está no celular, ali bem embaixo, ou no computador, tem lá levantar a mão. Então, levantem as mãozinhas, nós vamos abrindo, vocês podem abrir o microfone. Se quiser escrever no chat, pode também, mas falar é mais gostoso, mais fácil, mas fiquem à vontade. Podem fazer perguntas disso que eu falei, que a Gi falou, podem trazer situações pessoais, ou situações, sabe aquela história? Então, um amigo meu pediu para perguntar, a gente pergunta, não tem problema. Podem fazer como vocês sentirem à vontade. Mas a melhor forma da gente viver isto é trocando figurinhas. Então, fiquem à vontade para conversar conosco, fazer perguntas. Olha lá. Vai lá, Rê, pode abrir o seu microfone. Boa noite. Boa noite. Parabéns por esse trabalho, cuidando de quem cuida, é muito importante. Eu também já estou um tempo na sistêmica, então eu vim contar um pouquinho, né, como isso é importante, e foi para mim e é. Falando em doença, né, eu tive data de validade, e eu já tive do outro lado da moeda, e como foi importante me conhecer. Falando de cultura, né, meus avós, tios, vieram do Japão, para o diferente, né, então eu tenho que honrar o sacrifício, tudo o que eles passaram para chegar aqui, né, muitos não chegaram, ficaram no mar, né, e honrando, né, eu tenho, vamos dizer, uma missão, né, de ser feliz e honrar tudo que eles passaram para que a vida chegasse até mim. Eu tenho 4 filhos, né, um não ficou, e o segundo filho, o Matheus, hoje ele tem 36 anos, ele é morador de rua e é drogadicto, né, e como foi importante me cuidar como codependente, que nós achamos que o drogado é o problema, não, por amor à nossa família, ele carrega o problema. São os que mais amam a nossa família. Então, ele mostrou uma coisa muito grande, que há gerações está dentro do meu sistema familiar, que é a droga, o vício. E ele não é o primeiro. Mas, infelizmente, tudo é ocultado, né? Os grandes segredos. E através dele, eu fui me tratar, né? Então, esse trabalho de vocês duas é muito importante, né? Que a gente acha que o drogado é o problema. Não, a família inteira está doente, né? Então, para que a droga não viesse e colocasse um revólver na minha cabeça, se você não der o que eu quero, eu mato seu filho, né? Então, eu fui me tratar. E eu vejo que esse trabalho, cuidando de quem cuida, é muito importante. Então, para mim, ficou leve falar disso, não ter vergonha, porque ele é o meu filho. Para onde ele for, eu levo esse amor dentro de mim, e para onde ele for, ele leva o grande amor meu e do pai dele. Então, como isso é muito importante. E ele, como adulto, ele dá conta. Ele dá conta. Então, eu respeito e admiro, porque eu não sei o que poderia acontecer se fosse comigo, né? Então, eu olho com amor e respeito a tudo que ele me mostra. E através dele, eu olho para trás e vejo quanto amor todos que passaram por isso na minha família, né, sofreram, né, por julgamento, por racismo, por preconceito, e quanto isso vem atuando no meu sistema.
as gerações. E através dele, com amor, somente com amor, né, eu sei que vai chegar o dia que ele vai querer sair dessa vida. Tá bom? Parabéns. Obrigada, Regina, por partilhar sua história conosco. É grandioso isso, né? E você disse uma coisa que é tão verdadeira. Muitas coisas estão em nós, mas elas não são só nossas. É uma informação do nosso sistema, sabe? Se eu sou fruto de uma mangueira, eu sou uma manga. E eu trago em mim tudo que compõe uma manga. Cheiro de manga, cor de manga, gosto de manga. Então, muitas vezes, a gente não quer olhar. Ah, não. Ah, minha mãe, Deus me livre. Nossa. Não, meu pai. Gente, quando nós dizemos isso, pai e mãe, ninguém aqui está dizendo que então pai e mãe ficou perfeito, nem santo, tá? Acredito que muitos de vocês aqui possam ser mamães e papais. E como diz aqui o professor nosso aqui, para ser pai e mãe, só precisa de uma coisa, ter uma relação sexual. É só disso que precisa. E não acontece na hora da relação sexual de descer algo assim dos céus e nos santificar. Não acontece. Sabe, aquela mulher, aquele homem cheio de defeito, de traumas, de dores, de carências, nanana. Então, eles tiveram uma relação sexual. Bert Hellinger diz que os pais são perfeitos. E quando ele diz isso, ele diz desse momento da concepção. Aquele espermatozoide, aquele óvulo se encontraram e a vida explodiu. E tem mais, tá? Depois disso, sua mamãe disse sim à sua vida. Ela pôs a vida dela em risco para que você estivesse aqui. Porque a sua mamãe podia ter interrompido isso. Muitos não estão aqui nessa reunião hoje porque não tiveram a sorte que nós tivemos. Então, vejam, nisto, os pais são perfeitos. Porque é só através daquele espermatozoide, daquele óvulo, que esse modelo aqui fantástico está aqui, esses modelos fantásticos estão aí, entende? Porque desse modelinho aí, ó, era só aquele espermatozoide, aquele óvulo. Então, quando a gente fala disto, é preciso também, devagar, e tentando olhar para isto com a força da vida. Porque aquela mulher e aquele homem, gente, eles têm defeito pra caramba. Sabe por quê? Porque eu também tenho, vocês também têm, por que eles não iam ter? E olha que eu já sou mãe, e eu nem virei santa, você virou, Gi? Continuo errando, continuo tentando acertar, mas errando. Então, isso que a Regina traz é grandioso, grandioso, porque o filho dela está mostrando, é como se ele estivesse tirando um raio-x ali do sistema. Olha aqui, aquilo que muitas gerações para trás tentaram excluir, esconder, pôr debaixo do tapete. Alguém, por amor, vai dizer, eu vou lá, ó. Né? Por isso é o que mais ama. Né? E olha o que ela nos ensina aqui. Olhar para isso com respeito e com amor. É a oportunidade, né? A oportunidade que essa condição do dependente traz para a família, né? Para o que precisa ser olhado, né? Como a Regina falou, é a família que está doente, né? Que está dependente. Então, é um momento de ressignificar, né? É uma oportunidade. E qualquer relação, né? Assim como mães e filhos, marido e mulher, como nós, como enquanto filhos, né? Esses conflitos, eles nada mais são do que
uma grande oportunidade de crescimento, uma grande oportunidade de evoluirmos, tanto a nós quanto o outro, né? E essa comunicação interna, né? Quando a gente muda essa vibração interna, né? A gente olha para isso de uma outra esfera, né? A gente se preenche daquilo. Então, a gente começa a tomar esse conhecimento, né? Se preencher desse conhecimento. E o outro, essa comunicação invisível, né? Que a Vivi comentou, o outro percebe, o outro nota que nós estamos diferentes. A gente tem uma crença que não faz sentido, que é eu quero que o outro mude. Não existe isso. A gente muda, e através da nossa mudança, o outro começa a interpretar os sinais, e aí ele fala, opa, peraí, não posso ficar mais nesse lugar. Eu preciso também me locomover. Então, a mudança sempre é interna. Quando a gente muda, o outro muda. Parece simples, né? É simples, mas não é fácil, né? É um introspectar-se mesmo, né? O caminho é interno, primeiro. Sempre o reflexo do mundo, de como o outro me vê, tem muito a ver com como eu me vejo. Se eu tenho dificuldades para encarar a minha vida, para encarar as decisões que eu fiz lá atrás, automaticamente o outro vai me ver assim também. Fraca. Ah, eu quero que o outro mude, eu falo para ele fazer assim, assim, assado, mas eu não tenho voz, eu não tenho isso. Mas quando você vai ver a história de vida dessa pessoa, está toda fragmentada, porque ela não integra tudo isso. Né? Isso é uma característica também da teoria sistêmica, é o integrar o que está separado. É o tomar para si o que você até hoje excluiu, né? Então, quando a gente exclui também essas versões anteriores nossas, de relações anteriores, né? Isso tudo nos enfraquece. Não olhamos com amor, né? Então, percebem que a raiz sempre é o amor, né? A grandiosidade disso. A gente está falando de algo, e aí eu vou jogar uma bomba e sair correndo. Quem que pertence, né? Quem é que pertence, então? Se a gente tem que incluir tudo e todos, quem pertence? Quem não pertence ao meu sistema, né? Então pertence o pai e a mãe, claro, os irmãos, nascidos ou não. E aqui eu vou falar com quem é pai e mãe, ou irmãos, né, talvez, do que nós chamamos aí popularmente de abortos. As crianças que não nascem, e não importa se é um aborto provocado ou não, elas tanto não são incluídas que elas não recebem nem o nome de filhos. Elas são chamadas abortos. Elas não têm nem nome. Elas não são nada. Elas são abortos. E nós vemos isso muito nos atendimentos, nas constelações. A falta desta criança vai reverberar sobre aqueles que chegarem depois. Depois olhem com atenção para isso, né? Eu também não sabia disso. Lembra que eu falei para vocês, assim como a Gia aqui, Regina, que eu tive 3 filhos. O primeiro não ficou, chama Rafael. Mas até, 7 anos atrás, se você me perguntasse, Vivi, quantos filhos você tem? Eu diria, 2. Porque o primeiro não era filho, era o quê? Aborto. Aborto. Ele pertence. Ele pertence, ele é o primeiro. É o Rafael. Depois veio a Isadora e depois veio o João Pedro. Esta é a ordem. Ele faz parte. Então, os filhos nascidos ou não, né, os irmãos nascidos ou não,
os nossos tios, os nossos avós, bisavós, e os nossos parceiros anteriores também fazem parte do nosso sistema. Sabe aquele namorado que você teve lá para trás? Ele faz parte. Você morre de vergonha de falar, né? Fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, né? Não tem? Todo mundo tem, né? Só que não tem como excluir, né? Não existe porque toda exclusão gera uma compensação. Então, aquilo que você mais repudia naquele vai atuar no atual e no próximo. A Diandra regalou o olho ali. A Ana também ali, Então, o que a gente pode fazer? Eu falei que eu ia jogar uma bomba. O que a gente faz? O passado a gente não muda, né? O passado é inevitável, né? Mas a gente consegue mudar essa chave. É esse movimento de nos preencher da nossa história. Isso faz parte de como o outro vai começar a me olhar diferente também. Porque se eu entendo que eu tive os relacionamentos anteriores e eles foram de acordo com a consciência que eu tinha, com aquilo que eu pude entregar e aquilo que eu aceitei que o outro também fizesse comigo, sem ser aquele papel de vítima, né? Integro a história e aquilo que ficou de bom também, né? Porque o ex também, quando separa, nossa senhora. Aí ele é isso, né? Enfim, mas quando volta, 10 vezes volta, né? Daí fala, não, mas veja bem, ele tem algumas características positivas, ele olhando bem, né? Enfim, então a gente tem que ficar com o que o outro nos trouxe de aprendizado. E às vezes o aprendizado vem por aquilo que ele não fez mesmo. Mas a gente fica com o que ele trouxe, o que chegou através dele, sabe? Pois é. E aí, por que eles pertencem, esses relacionamentos anteriores? Primeiro, porque eles agregaram algo na nossa vida. Nós aprendemos algo ali. Nós crescemos, amadurecemos. Se foi bom, se foi ruim, lembra? Vamos olhar sem fazer julgamentos. A questão é, foi você que escolheu esse parceiro. É importante dizer isso. Mas por que é tão importante olhar com respeito para esses parceiros e ter um lugar no coração para eles? Porque, vou trazer para a minha situação, tá? Eu estou, se a gente for dizer sistemicamente, eu estou no meu 4º casamento. Nossa, Viviane, quantas vezes você casou? Mas a primeira vez, eu casei 3 vezes com meu marido. Olha, a Deandra está rindo. Não faça isso. Por quê? A gente era bem novo, então a gente separava e voltava. Ficava mais um tempão junto. Dali separava de novo. Mas daí voltava, porque eu sou insistente, entendeu? Não é não. Sabe o que eu descobri? É que assim, eu, né, lá para trás, julgava minha mãe pra caramba, sabe? Regina sabe disso. E aí, eu lá no meu coração um dia falei assim, quando eu crescer, eu nunca vou fazer isto com os meus filhos. Não vou me divorciar jamais. Pois é. Deu nisso. Enfim, então, sistemicamente, Bert diz que cada vez que a gente rompe e retorna, já não é mais a mesma pessoa. A gente parte de um outro lugar, né? Então, diante disso, né, foram idas e vindas ali, e hoje eu estou com o Zeca. Zeca também foi casado já. Por que eu tenho o Zeca hoje? Porque a primeira mulher dele e ele se separaram. Não é verdade? Eu só tenho esse marido hoje porque ela perdeu ele. E ele só me tem porque o meu marido anterior também me perdeu. Então, percebe que para que um ganhe, o outro tem que perder?
E é assim com tudo. Então, os nossos parceiros anteriores, eles fazem parte. Se você tem filhos, esses filhos só existem porque os parceiros anteriores seu perderam, deixaram você seguir. Até então que você encontrou um homem que se tornou pai dos seus filhos. Então, eles têm que ter um lugar de respeito, de carinho, de afeto. E não estou dizendo de novo que é por isso que ficou bom, que ficou santo, perfeito, amém, não é nada disso. Mas não dá para excluir. Assim como não dá para excluir os nossos pais. Você quer falar? Tem uma outra bomba também, que nós estávamos falando, estava lembrando, de quando há uma exclusão dos parceiros anteriores e esse filho chega, né, há uma tendência de que ele fique emaranhado aos ex. Entendeu ou não? Então, por exemplo, eu tenho um filho agora, tenho uma filha, né? Mas eu tive os relacionamentos anteriores e eu excluo eles, não quero olhar, enfim. Há uma tendência que a minha filha represente, de alguma forma, através de características, né, de comportamento, essa minha exclusão. Olha isso. Então, a vida vem e te traz. Às vezes, não é através de outros relacionamentos, né? Esse refletir através de outros relacionamentos, mas reflete também nos filhos. Os filhos ficam emaranhados com essas exclusões. A gente sabe que os filhos fazem muito pelos pais, né? Quanto a gente carrega a mochila dos nossos pais, né? E eu acho que é isso, né? A gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Quiser falar alguma coisa, no próximo encontro a gente vai aprofundar mais sobre essas leis, né? Essas leis naturais que o Bert identificou, né? E que somos atingidos por elas, né? Não tem como você não ser impactado na vida por elas, né? São naturais, né? Então a gente vai aprofundar, né? Mas é interessante, não sei se alguém aqui está tendo contato, primeiro contato hoje, né, com as constelações. Aposto que está assim, ó, tela azul no Windows, sabe? Pã, travando, porque esse é o primeiro impacto, assim. Fala, caramba, tá fazendo sentido aqui, né? Essa mulher tá lendo a minha biografia lá no Facebook. Não é, né? É porque é algo que é muito genuíno, que é algo que é natural, né? Então, é muito incrível mesmo as constelações, né? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou quiser falar, eu acho que a gente termina por aqui, né? E ficamos muito felizes, né? Opa, Mas essa classe digital, essa sala aqui, ó, tá muito silenciosa. Mas veja uma coisa que eu tô, ou deu tela azul em todo mundo, ou tá todo mundo já assim, ó, tô aqui. Olha lá, ninguém tem nem pergunta, ninguém tem dúvida, ninguém quer trocar figurinha. Ah, assim não vai. Ninguém quer perguntar nada, fiquem à vontade, né? Um espaço seguro, sintam-se à vontade para trazer alguma demanda, alguma reflexão que você fez, uma pergunta. Né? Vocês viram ali com a fala da Regina, quantas vezes a fala de nos traz reflexões tão importantes e tão profundas, né? Nos abre ali portinhas e janelas que às vezes a gente nunca tentou abrir. Querem falar alguma coisa? Podem abrir o microfone, não precisa nem levantar a mãozinha. tá igual o primeiro dia de aula, né? Fica todo mundo assim, coado, né? Depois, nossa, segundo, terceiro dia já. Será que. Eu não sei se a Thaís está querendo falar. Thaís, eu acho que você está sem o áudio. Thaís, você precisa habilitar o microfone.
Não tem. Acho que é dela mesma, né? Será que está bloqueado para habilitar o microfone? Ou não? Acho que, Regina, tenta desbloquear o seu microfone para ver se. Tá liberado, Vai. né? Assim. Então, vou falar. As pessoas usam droga porque a vida delas está uma droga. Então, a droga vem para impedir que eles vão para a morte. Então, a droga mantém o Mateus na vida, até ele acordar, que ele não precisa mais, para ele deixar esse peso comigo. Esse peso não é dele. Agora travou sozinho o microfone. Mas por amor ao sistema, eles carregam para que todos fiquem livres. Olha, eu amo tanto vocês que eu aguento. Eu vou pagar o boleto de todos vocês, né? Se a gente não faz algo, os mais novos vão pagando os boletos, gerações, gerações, gerações. Então, é importante a gente olhar com amor os nossos problemas, para que, né, os inocentes não levem isso adiante. Thaís conseguiu abrir? Ainda não conseguiu. Eu não consigo, daqui é ela mesma que tem que desbloquear lá. Alguém mais quer falar? A gente tentou ajudar daqui, né? Mas. Eu acho que ela está entrando, é isso que eu ia falar. Aí. Acho que agora deu certo, estava travado, né? Boa Agora noite. sim, Thaís. Ouvindo falar dos relacionamentos, me bateu uma curiosidade bem particular, né, bem pessoal, que é saber o que leva alguém a ter um relacionamento com um narcisista. Como é que isso é visto dentro do sistema? Olha, eu acho que a premissa, assim, inicial é essa questão do narcisista, né? Será realmente que o outro tem esse diagnóstico do narcisismo, né? Porque Sim. hoje em dia esse tema está tão em alta na internet, né? E as pessoas definem o narcisista através de um post no Instagram, né? Ai, nossa, ele tem essa característica, ele tem, ele é, então, né? É que nem o TDAH, né? Agora todo mundo também tem o TDAH, né? Então, eu convivo com um TDAH, eu sei qual é a diferença, né? Mas já tive amigas que falaram assim, amiga, eu acho que eu tenho TDAH. Eu falo, não, você não tem, não tem. A gente tem esse excesso de funções e realmente, quando convive, né? Enfim, então, primeiro sair do julgamento dessa questão do narcisista, sabe, Thaís? Esse eu acho que é uma primeiro verdade, ponto, tá? Mas foi comprovado, então vamos partir do Foi princípio que comprovado. foi feita uma análise e comprovado que a pessoa realmente é. Eu queria saber qual é a origem sistêmica disso, por que a gente se permite viver um relacionamento com um narcisista, entendeu? Você quer continuar? Quer que eu fale? Quer falar mais um pouco? Depois eu já assumo. A pergunta que eu te faria, se você estivesse na sala, como é o seu relacionamento com a sua mãe? Minha mãe é uma pessoa um pouco fria. Minha mãe não é muito carinhosa, né? Ela nunca foi uma mãe muito acolhedora. Ela é aquela mãe que parte do princípio, vamos, que a vida é isso, corre atrás, é muito prática, né? Então, ela espera que nós tenhamos essa conduta também. Viu? O sentimento passa por cima, a vida continua. É mais ou menos isso. O narcisista, ele tem o sentimento ou ele passa por cima também? É uma pessoa que não tem conexão emocional. Eu demorei para descobrir isso. Você percebe que há uma analogia, uma semelhança entre a postura da sua mãe, como você a vê, e como esse relacionamento apareceu na sua vida? Percebe que é uma repetição da sua relação com a sua mãe? Olha, não tinha percebido antes. Não fazia sentido. Agora, Né? sim. E aí o que né, a gente tem que pensar sobre essa
essa visão que a gente tem da nossa mãe, né? Sobre o que a Vivi estava falando, a idealização, né? Você é mãe, Thaís? Sim, tem um casal de... Tem um casal de filhos? E quando a primeira nasceu, você recebeu um manual ou não? De como ser mãe? Quem dera, né? Então, mas às vezes a gente espera o da nossa, né? A gente quer que a nossa mãe tenha esse manual, né? Sim. Então, essa falta de conexão que a gente espera, né, muitas vezes é porque ela também não recebeu, ou foi assim que ela recebeu amor, né? Na época da minha mãe, né, dos meus avós, o amor era demonstrado muitas vezes numa roupa passada, num prato de comida. Essa era a demonstração de amor, né? E aí a gente vem e a gente fala, não, eu quero abraço, eu quero carinho, eu quero um apoio, mas a minha mãe não teve isso, né? Eu fiquei no julgamento da minha mãe durante muitos anos. Ela é a caçula de 17 irmãos. Nossa. Quanto a minha mãe recebeu da mãe dela, Thaís? Praticamente nada, né? Eu diria que 50 centavos, né? E eu cobro dela 5.000 reais. Tá. Ela não tem de onde tirar. Ela nunca recebeu, sabe? Então, e o que é o legal? Você olhar para essa relação, ressignificar essa relação. Quando você altera isso, essa energia interna, esse mundo interno, né, da sua relação com a sua mãe, esse relacionamento, o narcisista não vai fazer mais conexão com você. Eu, na verdade, na minha concepção, eu imaginava que tivesse relação com o pai, né? Porque a figura masculina. E curioso, você estava falando justamente da minha mãe, que era uma coisa que, por um momento, não passaria na minha cabeça. Para os homens, tem a relação com o pai. Para as mulheres, é a relação com a mãe, tá? Mas nem sempre, né, Vivi? Nem sempre isso é uma premissa que a gente parte, né? Mas não é, às vezes, no decorrer da constelação, a gente vai vendo que tem mais questões do pai mesmo. Mas aí você já respondeu de bate-pronta, você entendeu a sobreposição de contexto entre a sua mãe e o narcisista, sabe? Então, é o que a gente estava falando com a Regina, né? Essa oportunidade que a vida está te dando para ressignificar, não com o narcisista, mas com a sua mãe. Olha a oportunidade. Então, você olha também com bons olhos para esse narcisista, né? Sim. Mas vou Quem falar uma precisa coisa... se olhar no reflexo é você, né? Não ele, né? Sim, sim. Mas é curioso, porque eu estou passando por um período, já faz 2 anos, né, da separação. E eu estou passando por um período onde eu me sinto muito mais estafada hoje, emocionalmente, do que no momento do furacão, vamos chamar assim, né? Que é a parte da separação, do divórcio. E está me trazendo muita reflexão. Eu estou tentando entender certos porquês para realmente tomar um rumo, tomar decisões e procurar os apoios que eu preciso, né? Porque eu estou muito cansada. Todo tempo eu penso que eu estou muito cansada. Mas emocionalmente, não é o físico, né, que pesa. Então, eu já sei o norte aí, você me deu esse norte. Hoje te agradeço muito. Exato, exato. A Vivi quer falar, Vivi? Sabe, Thaís, às vezes esse cansaço extremo, como você sabe, eu já contei aqui, eu também me divorciei. E fiz isso que eu vou falar para você agora. Às vezes a gente fica muito cansado emocionalmente, porque, na verdade, a gente fica protegendo também os nossos filhos deste homem. Sim. E aí a gente começa a ter problema com os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles são 50% o papai e 50% a mamãe. Quando eu olho para aquele homem e não consigo distinguir dentro de mim o homem do pai, a função homem, marido, da função pai, mas coloco tudo no mesmo pacote, eu olho então para este homem, para este pai e digo, você não presta, você é narcisista, você é isso, você é aquilo. Quando eu faço essa lista de julgamentos, não estou dizendo que de repente não seja, tá? Não é isso. Mas quando a gente traz isso em nós, o que nós estamos dizendo para os 50% deste homem que está no nosso filho? Que ele não presta. Sim. Que a gente não o aceita. Que a gente gostaria de arrancar ele da nossa vida, se fosse possível. E aí, os nossos filhos começam a perder força
e começam a trazer dinâmicas inúmeras, muitas vezes. E daí nós, agora já estamos sozinhas enquanto mulher, sem apoio, e aí tendo que lidar com as nossas emoções que estão machucadas, e ainda tentar ajudar os nossos filhos. Uhum. Isso vai nos estafando de um jeito que parece que a gente não encontra lugar para descansar. Sim, Faz sentido isso? muito, muito, é exatamente assim. Principalmente meu filho de 8 anos, ele reflete demais. Ele sente coisas, assim, a hora que eu já tô com a nuvenzinha preta, ele já tá exteriorizando, é incrível, né? Então, ele tem essa, sei lá, sensibilidade, vou chamar assim. Então, principalmente nele, eu vejo o reflexo na hora, assim, é meio que imediato. Então, é óbvio, né? Não quero que ele se sinta dessa maneira, não quero que ele leve esse tipo de culpa, enfim, de tantos outros sentimentos ruins, né? E tudo que você falou realmente faz sentido. E é daí que às vezes vem esta estafa, né? Então, assim, qual é a melhor maneira, então, Vivi, de ajudar o meu filho? Se ajudando. Ah. Quanto mais você conseguir se equilibrar, olhar para as suas questões, e não só com este homem, mas talvez com a mamãe, com o papai, e olhando para dentro de si, dando um lugar para tudo isso, compreendendo e entendendo, você vai conseguir olhar para este homem com respeito, principalmente na função pai. Porque para você ter esses 2 milagres, os 2 são filhos dele? Sim. Para você ter esses 2 milagres, você precisou da colaboração dele. E se você trocar o pai, você vai ter que trocar o filho, tudo bem? Não. Então, pacote completo. Entendi. É assim, sabe, Thaís? E quando eu descobri isso, né? Eu lembro que eu fiquei, gente, como que conserto que eu fiz? Eu não sabia, não é? E eu fui fazendo dentro de mim, sabe? Um movimento de acolher o pai dos meus filhos, como ele é. De olhar com respeito, sem julgamento. Claro que dinâmicas homem e mulher a gente ainda tinha, mas era um exercício diário, sabe? E foi instantâneo, Thaís. Conforme eu fui respeitando o pai dos meus filhos no meu coração, algumas dinâmicas que, no meu caso, principalmente o meu filho mais novo apresentava, que parecia uma cópia do pai, Uhum. foram acalmando. Então, é como se o seu filho estivesse dizendo assim para você: aqui, mamãe, em mim, você vai amar o meu papai. Olha, até arrepiei. É muito sério isso, né? Então, é isso, querida. A gente espera ter podido te ajudar um pouquinho. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos a sua participação. Temos Obrigada a mais 3 você. encontros pela frente, né? Oh, sim. E é um caminho sem volta e delicioso, vale a pena. Sabe? Tá, Vale a pena, Thaís, quando a gente olha para frente. Olha para os seus filhos, para os seus netos, e veja que tudo isso que você está fazendo por você vai deixar a vida deles mais leve, assim seja. né? Obrigada. Obrigada, querida. A Giovana levantou a mão. É uma dúvida sobre o que você falou em relação ao como a gente espelha a relação nossa mulher e mãe e, e homem e pai. Na psicologia, geralmente é o contrário, que eu escutei. Por exemplo, geralmente você espelha a sua relação mulher com pai e homem com mãe. Por que que na constelação vocês consideram diferente? Então, Gi, tudo que é sistêmico não tem uma cartilha, não tem mesmo, sabe? Assim, não tem um manual, uma bula, porque os sistemas, eles são vivos. A maioria das nossas relações, ela começa com a nossa mamãe.
Bert diz que a maioria das nossas curas acontece quando nós deitamos no colo da mamãe mais de novo, sem reivindicação. Em muitos dos livros do Bert, ele chega a dizer que, às vezes, o que o ajudante tem que fazer é ajudar, né, a pessoa a se reconectar com sua mamãe. Porque ela é o nosso primeiro amor. Então, é com ela que nós aprendemos a nos relacionar. É dela que nós aprendemos, no primeiro momento, a tomar aquilo que ela tem para nos dar. Então, esta relação acontece primeiro na esfera com a mamãe, na esfera materna. Depois nós seremos apresentados ao nosso papai. E tem mais, viu? Às vezes a gente vive com o pai a vida toda e não é apresentada a ele porque a mamãe não deixa. Isso acontece muito também. Mas, sempre que a gente fala algo sistêmico, dependendo do caso, é preciso de fato olhar a partir de uma constelação para ver o que é que atua naquele caso, né? Então, assim, muitas vezes aqui conversando com vocês, como a resposta que a Gi deu ali para a Thaís, é porque nós estamos conectadas também a vocês, né? Então, também é algo que nos chega. E aí você viu que como para a Thaís fez sentido, mas às vezes para o outro não, né? Então, assim, as relações são vivas e muito dinâmicas. Então, assim, tudo que é sistêmico, Giovana, é para ser percebido. Então, muitas vezes, aquilo que se aplica ali a Regina, na minha dinâmica de vida, vai ser uma outra coisa. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. De nada, querida. Tem algumas correntes mesmo que divergem mesmo, né? Até a questão da linguagem corporal também, dentro de uma constelação, ela diverge da leitura corporal também, né? Então, é o que a Vivi falou, né? São coisas que chegam também para nós, né? A constelação, ela acessa... essa percepção, né, ela chega através da conexão de um campo, esse campo morfogenético que é onde atuam as constelações, né? Então, através disso, através dele, né, que é esse campo inteligentíssimo, né, onde as constelações acontecem, onde essas percepções acontecem, né? Então, muitas vezes, até a pessoa, tem pessoas que confundem com espiritismo, enfim, né, colocam questões, mas se esquecem que usam o celular, que usam o GPS, que estamos todos aqui, online, conversando, através de uma tecnologia que vem de uma onda de informação, né? É uma frequência vibracional, né? E aqui tá tudo bem, né? Mas quando vai abrir uma constelação, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Um negócio estranho, né? E é a mesma base, é a mesma base. O que eu falo é que a constelação, ela é muito moderna por tempo, sabe? Daqui a pouco vai ser normal, vai ser habitual, né? Porque já estamos conectados ao campo, mas ainda a gente não sabe utilizá-lo, né? E é como se a gente aparecesse com o celular na Idade Média. O que ia acontecer com a gente se a gente aparecesse com o celular lá? A gente ia ser queimada, né? Queimados em praça pública, como, né? Enfim. Por quê? Porque é uma tecnologia além do tempo. Essa é a minha, né, percepção. Então, tem coisas realmente da constelação, dessa observação que chega, que vai além daquilo que foi escrito, né? Mas também tem muita coisa que já foi escrito, né? Psicodrama, enfim, várias coisas, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Posso, de novo? Claro, gente. Vocês falaram sobre fazer pequenas observações e perceber, ou melhor, ressignificar, né, que vocês falaram, que eu acho que me trouxe. Não tô falando sobre o ponto de ressignificar as situações, mas assim, eu digo, como que a gente consegue perceber as coisas quando a gente não tem muita... Quando a gente é muito novato, assim,
vamos dizer, muitas vezes as coisas acontecem e passam batidos, certo? Qual a melhor forma da gente perceber essas situações quando elas acontecem com a gente? Eu diria, Gi, que é pelo efeito. O como nós fazemos as coisas traz um efeito. Quantas vezes a gente já ouviu, né, pessoas dizerem assim, poxa, eu posso querer pedir algo para agir, e eu posso fazer isso numa boa postura, e posso fazer isso de um jeito grosseiro, desrespeitoso. Isso é o que a gente chama, né, habitualmente de como a gente faz isso. E como a gente se relaciona com o outro traz um efeito. Então, assim, qual é a maneira que a gente observa se estamos agindo dentro de uma boa postura, observando os efeitos? É esta maneira. É uma percepção, é uma observação, né? Então, é desta forma. Então, assim, muitas pessoas às vezes falam, mas eu estou fazendo tudo certo, mas o efeito não está dando certo, tá? O efeito está ruim. É porque, de fato, não está sendo feito ainda. Aqui dentro, de verdade, não está sendo feito. Por que dá para falar isso? Por causa do efeito. Porque, como nós estamos em ressonância o tempo todo com tudo, não tem como, né? Se a gente, como diz aí, um professor meu usa um exemplo que é muito prático, né? A gente pode pegar uma receita de bolo, por exemplo, usa lá todos os ingredientes que estão na receita, põe lá o bolo. Você fez tudo certinho, Gi, igual estava lá na receita. Aí você tira o bolo vira lá um pudim, uma nhaca. Fica lá empantumado, que fala, né, sei lá. Fica lá aquela coisa na assadeira. A pergunta é, você fez bolo? Não, né? Quem que vai comer aquilo? Às vezes nem o cachorro come. Daí a gente vai dizer, mas eu usei os ingredientes certinho. Tudo que estava ali na receita eu fiz, mas olha o efeito. Não saiu. Então, quer dizer, algo ainda precisa ser ajustado. Talvez você pôs o fermento na hora errada, talvez o forno estava muito quente, muito frio. Algo dentro do processo ainda não está feito de maneira adequada para que você, de fato, faça bolo. É a mesma coisa. Então, como que nós vamos perceber isso? Através do efeito. É desta maneira, Gi. E aí, assim, se o efeito, né, não é bom, a gente vai olhar para dentro de nós. O que é que ainda eu preciso ajustar? O que é que dentro de mim ainda precisa, talvez, concordar, precisa incluir, precisa ser visto, ressignificado, curado, integrado? O que ainda falta? Deu para entender, gente? Ajudei? Sim, muito obrigada. De nada, querida. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Bom, eu quero que vocês, nós vamos fazer uma rápida respiração para a gente ficar no centro, para a gente sair bem deste momento, né? Para a gente dormir em paz, com a cabeça cheia de minhocas, mas em paz, né? Que geralmente é assim que a gente fica, e tá tudo certo. E fiquem à vontade para me chamar a Gisele, no nosso WhatsApp, ou no Telegram, que vocês conseguem acesso, né? Que é mais fácil, porque fica aberto. Nos chame, estamos à disposição. Esperamos vê-los aqui quinta-feira próxima, no mesmo bate-horário. Nós vamos trazer outros assuntos, outras coisas, e vamos trilhando juntos aí este caminho de autoconhecimento, né? Para alguns de descoberta, para outros, de repente, que já até sabiam, podem olhar a partir de um outro ponto hoje.
né? Então, assim, contamos com vocês aí no próximo encontro e chamem outras pessoas. Esse nosso encontro de hoje vai ficar gravado. Nós vamos colocar lá no YouTube do Cuidando de Quem Cuida, e aí vocês podem assistir novamente, ou podem passar para que outras pessoas possam assistir, né? E que a gente possa crescer cada vez mais essa rede aí de ajuda mútua, né? Afinal de contas, todos nós recebemos muito da vida. Então, também nós temos muito para oferecer, não é mesmo? Então, é isso, queridos. Eu vou pedir para que vocês, se puderem, né, preenchessem uma pesquisa que a gente vai mandar para vocês, né, questionário, né, para que a gente possa entender melhor, né, e trazer conteúdos mais direcionados, cada vez mais direcionados para vocês, tá? A gente agradece muito a presença de vocês, né, esse compartilhar também, né, que veio, a gente é muito grato, muito somos gratas, né, a isso. Então, um bom descanso para vocês e esperamos vocês na quinta-feira. Qualquer coisa, chama aí. Eu não vou embora ainda, hein? É rapidinho. Certo? Pode compartilhar a musiquinha. Musiquinha! Eu achei que você... eu tô bem doida, peraí. Até eu fico atrapalhada, você vê, gente? Até eu fico atrapalhada. Acho um pouquinho sobre. Vou pedir para vocês, então, que vocês fechem um pouquinho os olhos. Respirem devagar. Puxem o ar pelo nariz. Sintam este ar entrando dentro do corpo de vocês. Respirem suavemente, com tranquilidade. Permitam tudo que nós conversamos juntos aqui hoje possa ir encontrando um lugar dentro de você. Pegue todas as suas preocupações, o peso, o cansaço. Coloque tudo isso por um instante dentro de uma caixinha. E respire. Solte tudo isso. Ponha tudo dentro desta caixa. E repouse esta caixa no seu colo por um instante. Descanse. Vá sentindo atrás de você uma força grandiosa. Uma força grandiosa que te trouxe até aqui. Sinta como você tem costas quentes. Se permita. Se permita ser visto. Se permita ser amado. Se permita receber.
Deixe que tudo repouse e que encontre um lugar. Tudo em nossa vida tem um lugar. Respire profundamente, vá abrindo os teus olhos, se movimentando. Se você sentir vontade, se espreguice, sinta seu corpo vivo, perfeito. Vá abrindo seus olhos, respirando. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Tudo só foi possível porque vocês estavam aqui conosco. Recebam lá a minha gratidão, a gratidão da Gi, com certeza. Muito obrigada. Esperamos vocês quinta-feira que vem, neste mesmo bate-canal. Fiquem bem. Um excelente restinho de semana. Até breve.